Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Quando a gente grava é assim. Eu estou muito feliz de estar aqui, contente, e por mais que eu não tenha completado o meu sonho dessa vez de conhecer Amazonas, de conhecer Manaus, né, que é um dos pedaços desse país que eu ainda não conheço e gostaria muito de estar presencialmente. Mas nós temos a tecnologia que, pelo menos, quebra a impossibilidade de eu estar aí com vocês, mas eu levo a minha voz e a minha imagem e as minhas palavras, né? Estou muito, muito, muito contente mesmo de estar aqui, né? Agradeço a organização, agradeço a Ellen Carla, que teve uma paciência comigo, tantos e-mails idos e vindo, e de repente eu estou aqui. Então, o que eu gostaria de estar falando com vocês é sobre a importância e a força da palavra na literatura negra frente à literatura brasileira, né? O que é? Eu vou começar do princípio. Eu até brinco, né? O princípio era o verbo. E o verbo não conjugava pessoas negras, indígenas e outros tipos de diferenciações, de vivências diferenciadas dentro desse país imenso, esse país continente rico, não só em minérios, não só em água, não só em clima, não só em praia, não só em fauna e flora e pesca, não. Esse é um país rico em humanos, em experiência humana. E dentro dessa experiência humana, temos nós, os negros, temos os indígenas, temos todos os outros tipos de manifestações culturais, artística, científica, de médicos, de todos os saberes. E esses saberes, todos, constroem essa nação. Todos esses saberes constroem essa nação. Isto é incontestável. Será? Será incontestável? Porque se, no determinado momento dessa história, voltando agora à literatura, no determinado momento dessa história, nós precisamos marcar um território, marcar um tempo, marcar uma intenção, uma intencionalidade para dizer: nós estamos aqui, pare de nos inviabilizar através da literatura. Por quê? Eu me foco, depois de falar, dar todo esse panorama de riqueza dessa nação Brasil, eu foco na literatura. Porque, para mim, a literatura, por ela estar movendo palavras, e palavras criam imagens, e palavras dão mensagens, e as palavras têm uma força, têm um poder muito grande, né? Tanto a palavra falada como a palavra escrita. Tanto que foi proibido as pessoas se alfabetizarem nesse país. As mulheres, os negros, os indígenas foram impedidos de se alfabetizarem. Por quê? A partir do momento que você tem o domínio da palavra, tem o domínio do pensamento, você pode escrever, você pode se articular dentro da palavra escrita e dentro da palavra oral, você se vê, você se retoma, você se é. É isso mesmo que vocês ouviram, você se é, eu me sou. E a partir desse lugar de ser, é que eu passo a pensar, a questionar, a criar. Não engulo, eu não engulo qualquer coisa mais, eu não engulo qualquer verdade mais. E voltando de novo à literatura, cada romance, cada conto, cada história, sendo ela verbal ou escrita, ela traz para a gente sempre uma moral. Ela traduz um pensamento, ela traduz uma intenção, que está para além do aparente. Costumo dizer que está nas entrelinhas, nas entrevírgulas e nos entrepontos. Por quê?
todas nós aqui presentes, vocês aí na plateia presentes também, vocês foram alfabetizados na língua portuguesa. Vocês foram alfabetizados a partir, dentro da literatura, a partir de histórias que vocês não estavam lá. E eu não estava lá nessa história. Quando eu estava nessa história, eu apareço acorrentada, amordaçada, animalizada nas histórias da literatura brasileira. Tanto que, num momento na minha vida, quando eu começo a encarar a literatura como um lugar de fala que me permite, um lugar de fala que me permite ser, mesmo que não queiram que eu seja, a palavra deixa eu ser, eu passei a chamar a literatura brasileira de literatura de branco brasileiro. Por quê? Literatura branca brasileira. Porque a partir do momento que nós marcamos um momento e dissemos, nós, lá em 1978, nós estamos aqui, nós estamos fazendo uma literatura negra brasileira. Essa literatura negra brasileira ela tem o propósito, a intenção de nos colocar como protagonista de uma história, protagonista da história de nossas próprias vidas, protagonista da história desse país. Não mais alguém subalterno e que vira subalterno também na fala da literatura branca brasileira, que vira uma pessoa sem passado, sem presente, sem futuro, sem nome, sem identidade. Vários livros que nós lemos, né, por obrigatoriedade, alguns eu tinha lido antes, porque eu sempre gostei de ler. Essa é uma outra história que vocês vão fazer a pergunta e eu respondo. Mas, assim, as histórias que a gente lia, quando aparece um negro e aparece acorrentado ou apanhando, ou então abre a porta, um negro traz a bandeja e a comida e sai um negro. Esse negro não tem voz. Esse negro não tem história. Se não tem história, você não existe. Quando nós chegamos, né, com essa história da literatura negra brasileira, foi em 1978, onde estava acontecendo aqui no Brasil a retomada, né, da democracia, digamos assim. Depois de um período todo de silenciamento, então, nós começamos, em 1978, começa a abertura gradual. Em 1978, então, tinha vários segmentos dessa sociedade brasileira exigindo os direitos de falar, os direitos de ir e vir. Tinha vários movimentos na época, e entre eles nós, o movimento negro unificado e o movimento de literatura negra brasileira, que nasceram no mesmo lugar e quase com os mesmos autores, praticamente, né? E a gente sai de uma literatura dizendo que precisamos nos colocar, precisamos escrever na primeira pessoa do sujeito. Nós não queremos ser sujeitados, não queremos ser objeto da fala alheia, porque o que acontecia nos encontros, porque teve alguns encontros na USP, na PUC, na época da abertura, o problema do negro no Brasil. E nós lá falamos, nós não somos problema, nós somos solução. Vocês que são problema para nós, vocês que nos raptaram, vocês que nos subjugaram, nós somos a sua solução, nós somos a sua mão de obra de solução. Né? Um lugar que não tinha gente, você foi lá e raptou a nossa gente. Então, quem é problema para nós, nós não somos problema para vocês, nós somos a sua solução. E os sociólogos discutiam, na época, qual o problema do negro. O negro não tinha problema nenhum, né? A não ser o problema que o branco criou para ele, aqui no Brasil. Voltando à literatura, e nós começamos a colocar essa literatura, e a gente começou, a partir de versos, né, de contos, é o que a gente escrevia mais, romance, acho que quem escrevia mais nessa época era o Oswaldo, falando a outra fala da história do Brasil. A gente começa a falar
da escravidão, mas da nosso lado dessa história. O que isso representou, o que isso representava, né? Quebrando um pouco da narrativa oficial que nos colocava a nossa história como assim, então, negro fugido tem que ser castigado. Até hoje se fala isso, né? Quando se mostra aquela gravura do Debré, com aquele supliciamento, com aquelas torturas, né? Que eles chamavam de castigo, mas aquilo é tortura, né? Então, nós voltamos desse lugar, partimos desse lugar. Aí, quando nós começamos a ter alguma visibilidade, não visibilidade, olha, vocês estão escrevendo, não, olha, vocês estão aí falando de escravidão, uma coisa que não existe mais, né? Vocês estão aí falando de literatura negra, literatura não tem cor, não tem sexo enquanto gênero, literatura é universal. Aí a gente começa a dizer que nesse universal não cabe a gente. Porque se literatura é uma das manifestações humanas, e nós somos uma das manifestações humanas, nós somos os humanos dessa história também, não tendo a nossa história, não tendo o nosso percurso, ela não era universal. Se chama universal uma literatura que era europeia, porque senão universal tinha que ter a literatura indígena, tem a literatura indiana, a literatura chinesa, japonesa, e você fala, nós estamos fazendo uma literatura universal. Não. Então, aí nos culparam, né, de estar... Atualmente eu rio, mas não é coisa de rir. Na época eu não achava engraçado. Eu rio hoje porque eu acho ridículo. Dizendo assim, vocês parem de falar disso porque vocês estão trazendo preconceito, vocês estão fomentando o preconceito racial na nossa nação com essa literatura. Como assim? Né? Então, você falar de um assunto que existia, você está fomentando o racismo e não denunciando o racismo. Entendeu? E o próprio movimento negro unificado como um todo, quando ele aparece também questionando a tal da democracia racial, e que nunca existiu. Né? E aí fomos fazendo nossa história, que a nossa história, enquanto escritores, ela tem uma trajetória, primeiro uma trajetória de enfrentamento, depois uma trajetória em que nós nos fechamos de uma certa forma, não é fechar de fechar que não entra ninguém, não, da gente nos situar e começar a nos questionar o que realmente nós queríamos, o que realmente a gente estava fazendo com isso. E aí nós fizemos três encontros de escritores nacionais, né? Escritores, poetas e ficcionistas negros. Nós fizemos três encontros nacionais. Aí fala, não era nacional sim, tinha praticamente um representante de cada estado. Não tinha o centro-oeste e essa parte onde vocês estão aí que situa. Mas, assim, a maioria do litoral ali, Bahia, Espírito Santo, Recife, tinha um pessoal representando dentro desse encontro. Nesses encontros, eu tenho aqui o primeiro anais do primeiro encontro de escritores. Né? Isso aqui já tem, acho que umas 3 ou 4 décadas. Foi em 1987, nós fizemos o encontro em 86. E nós tiramos esse livro, né, que é o resumo da história toda. E, assim, a gente discutia, a gente não ficava só falando sobre isso, a gente escrevia sobre isso, tanto que este livro aqui são textos dos escritores refletindo sobre o ato de escrever, refletindo sobre o ato político de escrever, refletindo sobre o que isso representava dentro de um Brasil que sempre nos negou como ser humano. E aí a gente passou a ter uma certa visibilidade,
principalmente acadêmica, né? Em 1988, esse encontro foi em 86. Aí, com 100 anos, né? 88, 100 anos da pseudo-abolição, então, de repente, houveram nas universidades, nas academias, várias, além das festividades, né? Vários trabalhos, vários encontros assim que nós, enquanto manifestação da população negra, éramos tratados nesses locais como um objeto, né? Porque o nosso objeto de estudo é o negro. Né? Nosso objeto de estudo. E nesses simpósios, nesses encontros, nós íamos, às vezes, como plateia, e levantávamos a mão para fazer uma pergunta, e você sabe aquele que levanta a mão para fazer a pergunta, sabe aquele cara que sequestra o microfone e dá uma palestra do lado? Pois é. E fora isso também, os vários acadêmicos começaram a nos procurar, e só que nós passamos dentro das teses dele, dentro de várias teses deles, que não mudou muito, a nos nomear, eles nos nomeando. Não, essa manifestação chama isso, essa manifestação, sendo que a gente já nasceu com nome, né? Com nome, com sobrenome, local e ano de nascimento, dentro da contemporaneidade. Certo? É literatura negra brasileira, ou como quer o CUT, literatura negro-brasileira. E dentro dessa literatura negra brasileira, que eu chamo de movimento de literatura negra brasileira, eu assim, vários segmentos dentro dessa literatura negra brasileira, né? E quando as pessoas entram para analisar, eles pegam um segmento ou outro. Por exemplo, a escrevivência é um segmento, tem a literatura infantil, que é da Kyu-san, que ela dá um nome também ao segmento. E todos esses segmentos cabem dentro da literatura, do movimento de literatura negra brasileira. Não é só isso, nem só aquilo, que a literatura, enquanto literatura, ela admite várias manifestações. Várias manifestações. E nós, como escritores, nós somos diversos também. Até tem uma brincadeira, né? Nós somos diversos e diversos. Diversos, bastante diversos até. Aí, assim, e isso passou a ter e esse movimento não parou. Ele foi, sabe, se transformando, arregimentando mais gente, outros segmentos, outras manifestações, o Islã, o pessoal do sarau, das periferias, e todos esses segmentos existem a maioria negra, o sarau da periferia também se colocou assim, alguns dos segmentos, e isto vai formando uma força, um bolo que se movimenta, que é difícil agora negar a nossa existência, negar que existem escritores negros, existem leitores negros, existem autores negros. Alguém disse para mim que escritor e autor tem uma diferença, então eu vou usar os dois. Esse surgimento, esse fortalecimento, fortalece, inclusive, a literatura branca brasileira, que ela se atinha só um lado, só uma visão, a minha visão, a visão hegemônica daquilo, e não tinha um contradito ou um dito. E a gente contradisse e disse, não só contradisse, não só contradizemos, nós dizemos. Tanto que, dependendo de um determinado momento, passa a ter, né, os grandes eventos, que não sei o quê, de literatura, aí tinha lá um quartinho do fundo, né? Assim, a literatura que não sei o quê, hoje nós vamos ouvir a Marina Colassante, que Deus até, e na palestra oficial, e do lado lá, não, tem lá
a sala lá onde vai estar os negros falando. Né? Então, também a gente começa a dizer que nós não somos os quartos do fundo, nem a entrada de serviço da literatura branca brasileira. Do mesmo jeito que a palestra magna de alguém, né? Aquela primeira palestra, nós queremos estar lá também. Temos direito, sou escritora, sou reconhecida como escritora, 43 anos de escrita, de participação literária, prêmios e homenagens, tudo que uma fortuna, né? Diz assim, a minha fortuna crítica é invejável, desculpa o cabotinismo, porque antes eu ficava quietinha. Aí, assim, de repente, nós passamos também a estar em algum desses lugares, mas o mais importante para mim, dentro dessa literatura, essa força dessa palavra, que é a palavra ação, que é a palavra reflexão, é vocês. Parece que eu estou puxando o saco, mas não é. Da minha experiência de muitos anos, 43 anos nessa estrada, eu tenho encontrado estudantes negros, homens e mulheres, que graduandos e pós-graduando, mestrandos, doutorandos, e assim, querendo colocar em suas teses, né, a literatura negra. No começo, eles foram negados esse acesso pelos orientadores, que os orientadores eles são feitos na linha antiga ainda da academia. Então, não pode porque não tem teoria aqui em base, e vários deles vieram, né, conversar comigo quando tinha o Facebook, no Messenger do Facebook, colocando isso e aquilo, e eu mandei um monte de coisa que a gente tinha e tal, e assim, eu vou encontrar esses estudantes, esses graduandos, depois de quase 10 anos, sendo professores de universidades, sabe? Orientando alunos dentro da literatura negra brasileira. Alunos negros, alunos brancos, alunos indígenas, quem quiser fazer sua tese com isso, porque material tem. São 45 anos de trabalho. Tem material teórico e tem material ficcional, poesia. Vocês podem dizer a mim que esse material é difícil de achar? Sim. E não. Para quem tem uma internet na mão, pode achar na Amazon, pode também entrar no Messenger, no Instagram da Miriam, do CUT, da Conceição, de quem seja, da Esmeralda Ribeiro, conversa, leva um papo. Eu ainda estou levando papo com as pessoas com isso, entendeu? E eu estou falando com uma menina agora, seu nome, uma graduanda, não, pós-graduanda, que assim, ela levantou uma tese e as pessoas a desestimularam. Aí ela viu um vídeo meu, ela entrou e falou assim, você pensa isso? A gente ficou conversando horas com isso. Olha, eu tenho esse material. Um dos materiais é esse aqui, ó, dizer que a gente não existe, tem aqui. E sem contar o Cadernos Negros, né? E assim, Cadernos Negros, ele está com 45 anos de existência. E dentro desse movimento de literatura negra brasileira, ele foi o grande canal de divulgação, de saída, em que você colocar os seus pensamentos. Tem grandes nomes aí, grandes nomes na mídia, tá? E grandes nomes também, mas quando eu falo grande nome, na mídia, porque tem grandes nomes que não estão na mídia também. Né? Que é outra coisa que nos encontraram é a mídia. Essa mídia midiática de Aue e tal. E assim, essa mídia, eu lembro as falas de um escritor que já morreu, que chama Arnaldo França Xavier.
que, no meio do encontro do escritor, ele levanta e diz: o que nós estamos fazendo aqui é revolução. E se ele falou, e se os brancos nos verem, a hora que nós ficarmos visível aos olhos deles, vão pensar um de nós, vão pensar um ou dois de nós. Qual é a atitude que teremos? Ninguém respondeu, e eu também tentei responder essa pergunta há um tempo, e cada hora eu dou uma resposta, mas eu acho que é importante, a mídia, é importante saber que tem um lá, mas que atrás daquele um tem muito mais, entendeu? Só que a mídia faz aquele pano de fundo, né? No fundo, não existe. O fundo é branco, entendeu? Mas, primeiro, boa tarde, oficialmente. Um prazer eu escutar a senhora e falar com a senhora. A minha pergunta, e vou tentar ser sucinta, e isso ficar complicado, a senhora me perdoa e repito. Eu estou num local de muito privilégio. Eu gosto disso dentro da academia, porque eu falo que eu tenho um corpo docente, professoras em sua maioria, e quando vão para a sala de aula, levam textos de autoria de pessoas negras. Não só autoria de pessoas negras, literatura negra brasileira, mas essa literatura que a gente sabe que por séculos foi ignorada e colocada num local de margem, né? As nossas pesquisas, acho que de todas que estão aqui reunidas hoje, ainda bem, todas passam por esse caminho, então, por isso que eu falo que é um local de muito privilégio, é um local que a gente consegue discutir muito bem isso, falar sobre, e além disso, colocar em evidência essa literatura. E aí, minha pergunta seria, a senhora, nessa posição de autora, de artista, que escreve, quando olha para o mercado editorial hoje, sente uma recepção um pouco melhor da literatura, quando a gente fala da literatura negra brasileira, ou ainda parece aquela, como eu posso falar, aquela maquiagem feita para dias específicos, datas específicas? É o seguinte, Júlia, mercado editorial. Por longos anos, quase 3 décadas, esse mercado nos negou acesso, que a nossa literatura não vendia, que negro não lia, e que negro não escrevia, só que a gente estava mandando texto da gente, né? Negro escreve, mas negro não escreve bem, não. Então tá. Aí assim, então de repente, eu não sei porquê, eu vi o fenômeno, mas não fui estudar, eu tenho minha suposição, começa a se fechar editoras e livrarias brancas. E nós, os pretinhos, os periféricos, e nós ali, vendendo nossos livros, fazendo nosso sarau e tal. Uma do meu pressuposto, essa literatura do branco, essa imagem, não estava falando mais. Não sei se um dia falou, mas não, teve alguns que falaram. Não estava falando com essa população, mas essa população tinha uma alternativa, tinha uma literatura que falava deles, falava de mim, falava da sua mãe, falava do seu vizinho, sabe? Ou coisa de chorar, coisa de rir, falava. O Versos de Amor está falando minha pretinha, minha lindinha de cabelo encaracolado, está falando com meia história. E eles não tinham. Aí, o que acontece? Começou, não é que começou, mas assim, foi o rolo, aconteceu na Flip, né? Na Flip, aconteceu na Flip, onde assim houve uma carta aberta pública que foi essa carta, tem gente que dá autoria a Conceição Evaristo, mas não foi ela, e ela disse que não foi ela. Aí assim, foi a Giovana Xavier, que é uma professora de história aqui do Rio de Janeiro, que trabalha muito essa questão da negritude. Ela escreveu uma carta ironizando que não era a Feira Internacional do Livro, era o Arraial da Branquitude, e aquilo ficou, sabe, deu um auê aquilo, e entre essas e outras, eles convidaram a Conceição foi e tal. Começa por aí. A Conceição já era uma das pessoas que as editoras já estavam, a Palas e tal, as editoras já estavam aceitando publicá-la.
entre umas e outras, às vezes assim, o culto, assim, as coisas esporádicas, né? E de repente, agora, uma das coisas que nós conversávamos nesse livro aqui é que era necessário a gente ter uma editora negra, uma editora que pudesse competir no mercado. Aí, já na minha época, lá, 20 anos atrás, existiam algumas que faliram, porque esse mercado ele é terrível. E aí chega a Malê, que segura o rojão. Junto com a Malê, tem outras menores, que é as que fazem as nossas saídas de periferia, tem a Ciclo Contínuo, tem a Nepariú, sabe? Você vai elencando. Por quê? Porque eu brinco. Essas editoras é a negra do acarajé, sabe? Que pegava o seu balaio, ela punha, vendia e fazia a alforria dos outros, entendeu? Essas editoras, para mim, elas têm que continuar existindo e sempre. E a Malê que entra no mercado competitivo. E fora, eu estou saindo com uma editora razoavelmente grande, que é a Fósforo, e além da Malê. Só que é o seguinte, quando eu entrei, que a Fósforo me convidou, eu falei assim, para que vocês querem a Miriam Alves? Tá? Para dizer que tem uma negra, para dizer que tem uma negra aqui, né? Que a editora é democrática, aí assim, antirracista e tal. Aí eu bati um papo assim, franco mesmo, eu gostei muito da Rita, nós batemos papo, e blá, 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 eu falei, tá, aceito. Tá? E saiu. Aí, por quê? Essa questão da pinçagem, ela é muito séria. Eles podem, o que não aconteceu com a Fósforo, pinçar eu e fechar para os outros. Não, pinçou eu e abriu para os outros. Depois entrou mais 3 ou 4. É isso. Tá? É isso. Então, essa coisa do mercado editorial é complexa, porque, assim, às vezes você pega né, que carrega a sua editora nesse segmento, nesse viés. E se eu tenho um preto, para que 4? Entendeu? E também tem uma outra situação, é só para reflexão de mercado editorial. Tem uma que, assim, com esse discurso, ninguém ia me convidar para conhecer a mãe mesmo, mas, assim, que eu falo no mercado editorial, mercado. E aí eu disse dramaticamente assim, quando eu penso em mercado, me dá uma pontinha de medo, porque quando nos levaram no mercado, eu fui mercadoria. Então, né, o produto meu é livro, não sou eu. Entendeu? E o meu livro é o meu produto. Muito obrigada. Mais uma vez, um prazer ouvi-la e conversar com a senhora. Boa tarde, é um prazer também estar aqui participando dessa conversa, né? Recentemente a gente ministrou um curso, né, de curta duração lá na UFAM sobre literatura negro-brasileira e a gente analisou um dos seus poemas, né, levou para os alunos e a minha pergunta é voltada para ele, que é o poema Canto de um Grito, né? Eu acho que ele dialoga muito com a temática dessa conversa de hoje, porque ele é todo sobre a força que as palavras têm e sobre como elas podem e elas devem incomodar, né? Os seus poemas, os que eu li até o momento, pelo menos todos eles têm essa força e esse incômodo, assim. A palavra, ela tá ali mais para incomodar do que para aquela noção que a gente tinha antes de que a poesia ou a literatura era só para mero devaneio ou, sei lá, para momentos que não exigiam, assim, tanta reflexão, né? E os versos lá, nos versos finais, eles dizem o seguinte, né? Usa as palavras como tambores para soar ao vento vozes e gritos. E eles chamam a atenção justamente por conta dessa força. E eu queria saber, nesse caso, né, se além do eu lírico, é a própria Miriam Alves que está falando, né, nesse poema. E juntando ali, aproveitando esse gancho também, porque a gente tem visto cada vez mais homens negros, mulheres negras, ocupando, né, os espaços da literatura e sendo eles mesmos os sujeitos das suas próprias histórias. Então, eles estão rompendo com aquela tradição hegemônica de
ter um homem branco falando sobre eles ou tentando ali se colocar no lugar de representação, né? E como você também, enquanto mulher negra escritora, enxerga essa mudança de perspectiva nessa produção literária atualmente? Pois é, Gabriela, na minha fala, eu digo que essa foi a revolução, certo? Essa foi a revolução, deixar de ser objeto para ser sujeito. Você é sujeito da sua voz, você é sujeito da sua fala, e aí, agora, né, depois lendo a Quilomba, lendo o Bell Hooks, elas estão falando isso há 20 anos, a gente também, entendeu? A gente também está falando isso há 20 anos, só que os livros dela chegaram agora, né? Mas assim, para nós, traduzido e tal. Mas agora sim. Então, para mim, é o caminho natural, era isso mesmo, é isso mesmo que é para fazer, entendeu? É para fazer, para soltar a voz, é para ser, não é para não ser, como diz a Bell Hooks. É para ser. Abre a voz, fala. Você não quer ouvir? Problema seu. Eu quero falar. Vou falar que eu digo é para o escrito, entendeu? Então, esse é o propósito. Porque o que mais desconcerta o outro, que acha que você não é você ser. E quando você ele tenta ficar dizendo que você não é. Bom, aí voltando à sua pergunta desse poema, O Canto no Grito. Esse poema é muito interessante. Esse poema surgiu de uma conversa com a Conceição Evaristo. Na época, a gente conversava, eu vinha para o Rio, ela ia para São Paulo, e a gente não tinha todas essas atribuições e atribulações, né? Eu brinco assim, a gente era mais nossa. E a gente estava conversando sobre o que tem os nossos poemas, né? A gente estava assim, se comparando, se questionando, procurando saídas e tal. Aí eu cheguei em casa e dei uma resposta por escrito, por isso que eu dedico esse poema a ela, foi uma conversa nossa, entendeu? E isso acontecia, né? Acontecia muito entre nós. Você está conversando aqui, de repente você escreve um poema, assim, aquela conversa nossa deu esse poema, né? Então, porque eu dizia assim, enquanto houver, imagina, eu não vou parar de gritar nunca, enquanto houver fome, enquanto houver injustiça, só que o meu poema não tem essa, como é que o povo diria, o poema engajado, ele é engajado, mas não está engajado assim, como eu acabei de falar para você. Enquanto não houver fome, eu não pararei de gritar. Não, porque dói, e toda vez que eu doer, eu vou gritar. Mas eu não estou só gritando, eu estou na estratégia. Está tudo nesse poema. Só que ele não é panfletário, como todo mundo diz que a gente é panfletário, né? Então, assim, mas é liricamente, porque ele traz... Sabe, ele brinca com situações, ele brinca com a dor e dá uma resposta à dor, que é um grito, mas é uma reflexão. É um grito reflexivo. Eu sei que algodão de sonho não mata fome, eu tenho que ir atrás de outra coisa, né? Uma coisa assim, que está doendo meu estômago, pô. E assim, eu não escrevo poema. Eu estou envolvendo as pessoas também, além de mim mesmo. Né? Então, chega uma hora que tem aquela música, né? Que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Então, dá-lhe poema. Aí meu copo enchia muito na época, atualmente não, tá? Eu estou mais tolerante. Inclusive, na parte que a senhora fala lá no poema, né, sobre esses doces de algodão, né, de vento e tal, a gente também, na época da análise, conseguiu estabelecer um diálogo com o conto Olhos d'Água, né, da Conceição, que ela fala sobre isso também. É a mesma temática de formas diferentes, né? E Sim. O poema é lindíssimo, assim, é belíssimo. Tanto que a gente lê, a gente fica impactado. Quando eu li o seu poema, eu fiquei impactada. Fiquei, nossa, fiquei um tempo, assim, processando ainda, né? Boa tarde, professora. Valdinessa. Isso, Valdinessa aqui. É uma honra participar dessa conversa com a senhora, tá bom? A minha pergunta, ela parte do seu poema intitulado Fumaça, né? E aí vai para uma pergunta um pouquinho maior.
mais abrangente. Nele, no seu poema Fumaça, o corpo negro ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Seja a projeção de uma dor física, que até dizem doem as pernas, os pés, e este é o meu corpo. Seja a dor vivenciada em diferentes contextos históricos e sociais. Dito isso, na sua perspectiva, como escritora e autora e mulher, como a palavra ela pode ser usada como essa ferramenta de resistência e empoderamento para a comunidade negra? Essa palavra está sempre sendo usada. Sempre. Sempre está sendo usada. Atualmente as pessoas até acham banal, mas não é banal, ela está sendo usada hoje, porque no passado era impossível dizê-la. Negro. Eu sou um corpo negro. Agora, como de tempos em tempos as pessoas refutam, eu sou um corpo preto. Eu não faço literatura negra, eu faço literatura preta. Tá bom, meu bem, no IBGE é tudo preto. Aí, assim, então, faço para literatura parda, é tudo preto, tá? Aí, assim, então, é fácil falar agora, né? Sou negro. Não, porque, sabe, eu, enquanto negro, e eu fui lá e vi, eu não gostei do jeito que me trataram, porque eu sou negro, mas sou negro, eu tenho fala, eu tenho meu lugar. É fácil agora é fácil falar. Mas não é tão fácil como deveria. Eu acho que não deveria nem ser dito mais. Aí sim seria fácil. Eu não precisaria marcar isso. Quando eu falo precisávamos marcar aquilo para existir. E estamos marcando ainda. Um dia não será mais necessário. Um dia, usando a sua pergunta, que vocês talvez, vou comer alguma pergunta de alguém aí, que as pessoas me faziam com certa frequência, é assim, você não acha que você atrelando a sua literatura como literatura negra brasileira, você não está diminuindo o seu valor? Você percebe quanto racismo veio dessa pergunta? Eu não respondi assim, agora não paro de fazer porque eu respondo assim. Você percebeu quanto racismo está na sua pergunta? Se eu me coloco enquanto negro, eu estou diminuindo? Se eu coloco o meu produto enquanto meu produto, você percebeu quanto racismo está aí? Entendeu? A literatura, para mim, é um espaço de liberdade. É um espaço onde eu posso exercer meu pensamento livre. Publicar outro papo, mas assim, eu posso exercer meu pensamento livre no papel. Eu, usando as técnicas que são necessárias. Né? Se eu for construir uma mesa, eu vou ter que pegar o material para construir uma mesa. Então, assim, com as técnicas necessárias. Então, a literatura que eu faço é espaço de liberdade. E quando eu a coloco como literatura negra brasileira, eu amplio esse espaço de liberdade, porque a palavra me liberta. Quem me acorrentou foi correntes e grilhões. Puf! Acabou. É que essa pergunta idiota que eu mando uma resposta idiota também. E essa é a força da palavra que eu vejo. Muito obrigada, professora. Foi muito esclarecedor. Novamente foi uma honra, viu? Amei me conhecer. A minha pergunta hoje, ela tem a ver com uma coisa que tem me intrigado, né, nesses últimos tempos, que é que a gente tem visto a volta de um conservadorismo, né, muito forte, e principalmente entre os jovens, né, isso principalmente na internet, porque tem a gente tem visto a questão da liberdade de expressão na internet, né, e alguns discursos de ódio, eles não estão sendo mais bloqueados ou algo assim, então não que esses discursos de ódio tenham parado de existir, né, em relação a racismo, misoginia, homofobia, mas parece que eles têm voltado com uma força maior ultimamente, principalmente entre os jovens. E aí eu faço essa relação até com como a literatura negra tem chegado nas escolas hoje em dia, né, em relação a, por exemplo, o livro do Jefferson Tenório, que sofreu censura, né, em mais de uma escola, né, teve mais de um caso, pelo menos uns 3 casos que eu me lembro. E também teve um caso de uma professora lá, isso na Bahia, né, em Salvador, que ela foi levar a obra da Conceição e ela foi demitida da escola. E aí justificativas são sempre parecidas com algo tipo, é porque é muito forte, porque traz palavras de baixo calão, né? Sendo que a gente sabe que não é só isso, mas que também
traz essa questão muito conservadora em relação às vezes as pessoas não querem ver a verdade, né? Tem isso também. E aí eu relaciono com essa questão dos discursos de ódio que estão voltando, né? Essa questão conservadora mesmo. E aí eu pergunto para a senhora, considerando tudo isso, se a senhora acha que esse tipo de pensamento que tem voltado, se ele pode trazer algum tipo de retrocesso para os avanços que a literatura negra tem tido até então, né? E em questão, assim, principalmente em questão de publicação e visibilidade, né? Que, enfim. Larissa, tem uma frase que uma pessoa disse uma vez, eu achei muito engraçado. Você compra pasta de dente, você aperta toda a pasta de dente e deixa em cima do prato. Põe a pasta de dente dentro de volta do tubo. Não consegue. Respondi a questão do retrocesso. Você pega o tubo de pasta de dente, aperta todo, esvazia ele, aí tenta colocar ele de volta. Tá, respondi duas coisas. A questão do retrocesso. Até vai ser meio idiota o que eu vou falar. Não tem retrocesso porque não teve grandes avanços também. Entendeu? A tentativa é boicotar o que a mídia pinça, os midiáticos, mas os não midiáticos continuam. Então, do mesmo jeito que vira bucha de canhão, entendeu? Então, assim, isso é midiático. O Tenório conhecia uma pessoa maravilhosa, mas, assim, aí tem um outro também, eu esqueci o nome dele agora, bonitinho, de cachinho, uma gracinha, anjinho. Aí, assim, eles viram tanto midiático, então, por exemplo, o que eu estou falando de midiático? Quando a Conceição Evaristo foi homenageada no Itaú, com aquela ocupação do Itaú, aí todo o trabalho da exposição era para mostrar que ela era uma ex-favelada, o que eu fiquei muito brava, porque eu conheci Conceição Evaristo, professora. Aí eu dizia isso o tempo todo, dizia para ela. Então, assim, eles querem colocar você naquele lugar que eles acham que é o seu lugar. Entendeu? Então, assim, morreu Carolina Maria de Jesus, a gente precisa de outra. Não é isso. Aí, então, assim, ele vira mídia e bucha as contradições, entendeu? Então, tem que ter, e graças a Deus Conceição tem que ter muito jogo para continuar dizendo somos nós, entendeu? E não eu sou. Foi um prazer estar com vocês, ver essas carinhas novas, lindas, assim, cheia de gás para pegar o bastão da palavra e levar, sabe? E é para isso que eu acho que a gente resiste tanto tempo e para ter esse prazer, sabe? Eu tenho, com 72 anos, eu tenho uns grandes prazeres de ver vocês, sabe? Com a força que eu já tive um dia. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.